Empate 1-1 entre Atlético Mineiro e Flamengo, empate com gosto de vitória e com gosto de título para o Flamengo por conta da derrota do Palmeiras para o Grêmio, e com esse empate em que o Flamengo acha um gol nos minutos finais, o título brasileiro está mais do que encaminhado. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, só antes de destacar que pro torcedor do Flamengo, eu separei capinha de celular do Flamengo, que tem com a logo do Flamengo branca e a logo do Flamengo dourada. É bem baratinho, tá R$ 15, é bem bonito. Para quem é flamenguista, eu indico que dê uma olhada. Enfim, vale destacar já que o Flamengo empatou, mas a verdade é que era para ter ganho. O Flamengo produziu muito mais do que o Atlético, mesmo quando estava 0-0, mesmo quando o Atlético estava ganhando por 1-0. Quem sempre produziu mais, quem sempre deu perigo foi o Flamengo. Tanto é que tem uma estatística que representa isso muito bem, ó. 8 chutes do Galo sendo 15 do Flamengo, quase que o dobro. Posse de bola, o Flamengo teve 72%. Escanteios, o Flamengo teve o dobro, 4-2. Passes, o Flamengo teve quase que o triplo. Então, a verdade é que o Flamengo foi bem superior, né? O Flamengo meteu 2 bolas na trave ao longo do jogo. O Everson fez grandes defesas. E acaba que o Flamengo foi premiado dessa pressão fazendo um gol no finzinho. Vale destacar que o Galo saiu vencendo, gol com 34 do primeiro tempo, gol do Bernard, uma grande jogada do Dudu para cima do Emerson Royal. Eu tô vendo aí alguns comentários, muitos torcedores do Flamengo não estão gostando do Emerson Royal, né? Até porque é um cara que, pô, jogou no Barcelona, jogou no Tottenham, jogou no Milan. Então quando você contrata um jogador que passou por tantas equipes grandes, né, é natural que você espere que ele tenha um desempenho muito bom. Mas o Emerson Royal é um cara que ele é rápido e só. Porque defensivamente, onde na teoria ele é melhor, porque no Milan ele já chegou a jogar até como um zagueiro pela direita, no Tottenham ele já jogou como zagueiro também, mas não vem conseguindo desempenhar bem defensivamente, e quando ele sobe, aí sim eu acho que ele consegue contribuir mais, né? Eu acho que o Emerson Royal tem que explorar mais da parte ofensiva dele. Por mais que no Tottenham e no Milan ele tenha tido papéis defensivos, ali ele talvez tenha conseguido desempenhar mais, né? Mas no Flamengo não vem indo bem defensivamente. Por sinal, o Varela vem rendendo mais do que o Emerson, né? E o Dudu vai para cima do Emerson. Ele ameaça vir para o meio da área, consegue um corte para a perna esquerda e arranja um cruzamento perfeito para o Bernard infiltrar e fazer ali o gol do Galo, gol com 34 do primeiro tempo, que nessa altura do jogo o Flamengo já estava muito superior, já tinha tido uma bola na trave do Samuel Lino, e falando em Samuel Lino, precisa treinar a finalização. Se o Samuel Lino tivesse com a finalização assim, afiada, um finalizador nato, só nesse jogo ele tinha feito uns 3 gols, cara. Porque teve bola na trave, teve cabeceio no segundo tempo, cara a cara que ele cabeceia e o Everson faz grande defesa. Então assim, se tivesse um Pedro da vida no lugar do Samuel Lino, o Flamengo não só tinha vencido, como tinha goleado o Atlético. A verdade é essa. Então, o Samuel Lino é bom jogador, só que é aquilo, né? Pelo que foi pago, ele não vale tudo isso, cara. Ele é bom jogador e o Flamengo acabou pagando muito mais do que devia porque tirou ele do Atlético de Madrid e tinha uma Nápoles interessada. O Samuel Lino sempre foi um cara que para grupo é bom, porque ele é um cara que várias vezes, quase sempre no Atlético de Madrid, jogou como um ala direita. É um cara que para um ponta tem uma parte defensiva muito bem treinada, muito bem explorada. Então é um cara que tem características ofensivas e defende bem também. No Flamengo, o Flamengo não joga com linha de 3 defensores. Então o Samuel Lino joga numa linha mais avançada. E aí tem que se explorar muito mais da parte ofensiva dele. E ele se destacou no Atlético por ser um cara que ataca bem, mas não é protagonista, e ajudava muito na parte defensiva. No Flamengo ele não precisa ajudar tanto na parte defensiva, porque o Flamengo tem muito mais a bola do que os adversários. No Atlético de Madrid é o oposto. E aí ele tem que aparecer nessas finalizações, nessa parte com bola. E nessa parte com bola ele é bom, mas não é craque a ponto de valer 140 milhões de reais. É bom jogador, mas tudo que o Flamengo pagou, na minha visão, super valorizado. É verdade, se chegar em uma final de Libertadores e ele fazer o gol do título, o investimento já está pago praticamente, né? Mas o Flamengo pagou mais do que devia, na minha visão, em relação ao Samuel Lino. Assim como já aconteceu com o Alcaraz, por exemplo, as 2 maiores compras da história do Flamengo. Enfim, fecha o primeiro tempo nesse 1-0. No segundo tempo, o Flamengo continua pressionando, tem bola na trave, tem mais grandes defesas do Everson e acha o seu gol aos 47 do segundo tempo. Bola alçada na área, e aí pesa o seguinte: eu acho essa escalação do Galo com 3 defensores.
e o Rony em vários momentos fazendo um ala direito, né, no jogo da final da Sul-Americana foi assim, por exemplo, eu acho muito interessante. No longo prazo eu acho que o Galo tende a render bastante nisso. Só que chega em momentos que não pode ser o Rony esse ala direito, ainda mais em momentos que é pressão adversária. E esse gol do Flamengo sai do Bruno Henrique vindo da esquerda para o meio. Quem estava marcando o Bruno Henrique era o Rony. Quando que o Rony vai ganhar de cabeça do Bruno Henrique? Ainda mais o Bruno Henrique atacando a bola, vindo de frente. Nunca. E aí o Ivan Roman, que já estava marcando o jogador, a bola passa um pouquinho dele, o Bruno Henrique engole ele porque o Ivan Roman nem viu o Bruno Henrique, né? Então naquele momento deveria ter um cara com um cacuete defensivo maior. Começou o Natanael na função, né? Mas no lance, na jogada, era o Rony que estava ali. E aí não tem nem como cobrar o Rony. Como é que você vai falar pro Rony ganhar de cabeça do Bruno Henrique? Não tem como. E aí vai um pouquinho um pouquinho e grande parte da culpa tem que ir pro São Paulo na análise da jogada. Porque quando o jogador erra, perde uma disputa, a culpa é do jogador. Agora, se tem uma disputa entre o Rony e o Bruno Henrique, bola aérea ainda, é querer demais que o Rony ganhe. E aí o Bruno Henrique ganha, cabeceia no cantinho, faz o gol de empate, o gol do título do Flamengo, né? Agora a margem é de 5 pontos e o Flamengo precisa só de um empate, porque empatando com o Ceará, a margem de saldo de gols é quase que insuperável, né? Porque iria para 6 pontos a diferença e o Flamengo tem um saldo de gol muito melhor do que o do Palmeiras, né? E se perdesse esse jogo, o Flamengo não poderia ter o luxo de empatar um jogo e perder outro. Teria que ao menos vencer um dos jogos ou empatar os dois, né? Então esse gol do Bruno Henrique foi de forma providencial para o Flamengo encaminhar esse título brasileiro que vai ser campeão, né? O Flamengo não vai perder para o Ceará em casa e para o Mirassol fora. Para o Mirassol fora pode até perder, mas para o Ceará no Maracanã quase impossível. O Ceará vem de jogos ruins e o Ceará fora de casa não é uma equipe muito forte. No Maracanã, o Flamengo vai ser campeão. E o Palmeiras não tem mais toda essa força, já faz vários jogos que não joga bem, vários jogos que não ganha. E a questão é que nesse final de semana vai ter a final da Libertadores. E é ali que o Palmeiras vai dar a vida, porque é a única chance de ser campeão. Porque no Brasileiro, pipocou na reta final e o título vai ser do Flamengo. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!